Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o lado helenístico das escolas que no período da Grécia permitiram progredir lógicas que desafloraram a decomposição solar sobre as substâncias naturais e desnaturaram a gente, no sentido das cercas, né, de individualização que compassivamente buscou dos produtos naturais propriedades administrativas para crescer, né? E crescer com segurança, com ritmo, com esse barco, né, a velas, que é a natureza. Bom, por que o sentido helenístico trouxe isso? Por conta do apego ao lado crítico, né, da descrição, da lógica, do senso que desparticionava o desequilíbrio em nós, né, o lado da transformação. E como observar a transformação se não sobre etapas? E é disso que a gente vai falar hoje no administrativo de conhecimentos, da parte que a gente vai caçar, procurar nos dígitos de telas, inteligências, gerências, para nos aprofundar nesses nadares e haveres, né, de provocação inteligente. Porque o nosso Homos de hoje nos provoca sobre as intemperâncias de sabores inteligentes, né? As desartificializações dessas conversões no sentido convexos das antenas, né? E falando de antenas, a Atenas é uma das polis onde era praticado muito o lado do dissenso comum, que é a ágora, né? A ágora, ela remete muito ao poder da água sobre todas os administrativos, que naquela época eram de tamanha atenção para a natureza. A água, como um grande solúvel, um grande atraente de sol, né, um grande comprimentador de sol, sobre o reflexo do sol, ela explode e transforma sobre explosão os vetores nucleares das aquisições conjuntas dos átomos, né? Pode ter certeza que a água é uma grande fonte de transformação na nossa vida. E ela é tão simples, porém, sobre o estudo da água nas matérias, a simplicidade venda vários ritmos de cumplicidade, o qual a gente traça uma educação. Então a água, ela nada mais menos do que a mãe da educação em nós. Porém, a água sozinho não faz milagre, né? A água, sem essa administração das espécies que lhes servem-se dela, não é nada, entende? Então, para se servir da água, nós
praticamos as formas, né? Então as formas, elas são cognições de estabelecimento administrativo dessas águas, né? E essas formas, elas são declaradas pelas repartições das águas sobre as terras. E aí a gente tem as terras raras, né? Por que rara? Porque são terras transformadas pela água, só que num grau de qualificação. E quem colocou a qualificação? Foi o homem em sua estratégia. Então, agora, a estratégia do homem de servir água fez as reflexões. E isso vem desde a Grécia Antiga, né? A água, ela é tomada de fonte de energia. Ágora. E aí na ágora, a ágora, naquele período, nesse período que a gente está buscando relevância para levantar em nós o entendimento das vidas e repartições dela, a ágora era uma praça pública onde ocorriam as reuniões dos cidadãos das cidades, estados da Grécia Antiga. A ágora era o nome que se dava às praças públicas na Grécia Antiga. Nestas praças ocorriam reuniões onde os gregos, principalmente os atenienses, discutiam assuntos ligados à vida da cidade, polis. Então, imagine que cada ser humano é uma forma. E combinando essas formas, a gente, utilizando da água ou da ágora das praças, né? Sobre esses afundamentos, a gente desfundou polis cada vez mais complexas, naquele sentido que a gente viu, né? Nesse sentido que a gente vê hoje, né? Dessas placas. Vejam só que imagem bacana. Isso tudo vem da prática das ágoras, que eram praças de pontos de consentimento em comum, a comunhão. Então essa comunicação, ela diz as formas melhores reflexos, melhores encantos de encontros consigo. Então não adianta a gente tentar unir os desencantos, a gente precisa de cantos em comum. E foi isso que o helenismo foi propondo sobre as suas escolas, né? E é isso que a gente viu nas equações, que são de parâmetros matemáticos a partir dos dados, né? Dos dados que dizem tomadas de natureza em transformação das águas, né? Ou seja, a coação que colore e desfreia referências em nós. O estoicismo, ele consegue fazer essa modulação bem, porque ele é uma cognição que presta ao desenvolvimento das pessoas sobre a polis, sobre as ágoras, etapas que são intuitivamente buscando o melhor retrato de compreensão, né, de compreensão entre os povos, entre as eleições descritas na equação, os numerais, as formas. E aí ela, para chegar em um resultado bom, ela observa
que tudo passa por etapas e que não adianta a gente buscar ultrapassar as etapas, porque ultrapassando as etapas a gente se torna infeliz, né? Então, esses sentidos dos vetores, eles prestam bastante atenção para o resultado final. Então, a gente tem uma exponencial, né? Uma função exponencial. Só que a Ágora, ela é sobre as escolas e sobre os estudantes, eles também perceberam que todo o ponto volta para ser perfeito, para se expor sobre esses processos de produtos de formação, ele precisa de ter vias de volta para o ponto comum, né? Então ele sai de um ponto, mas ele tem que ter vias de volta para o ponto comum, porque isso é estabilidade, isso é circuito fechado, né? E isso é controle de passagem. Logo, a gente tem a exponencial que, sobre o ritmo, consegue voltar para o seu ponto comum. E o ritmo são as operações de etapas. Então, todas essas etapas, elas desbancam o ritmo. E quando a gente tem essa linha de ritmo, a gente tem o controle desmandando na associação. Se a gente pegar e colocar isso ao quadrado, a gente vai ver que a gente consegue voltar ao início. Então, viu porque o início é importante? Porque ele é o ponto de largada para uma desinformação, mas também é o ponto de chegada, né? É o ponto da circunferência elegante, nobre. Porque de produto desse quadrado, a gente tem o eco e sobre esse eco a redimensão perfeita. E aí que a gente tem para nós nesse descrito, ó, a árvore da vida, né? E aí dessa árvore, as árvores que nascem sobre esse eco, que desequaciona em nós habilidade para viver bem. E é isso que o estoicismo procura. Então, todas as curiosidades dentro das etapas buscam ser tapadas. Para manter as etapas na predileção de crescer, né? Porém, elas são preciosíssimas no sentido da busca por assassiná-las. E assassinar as curiosidades tem sido esportes de muitos reis, desde dos tempos da Ágora, da Grécia. E o helenismo, ele tem isso como seu particípio, porém ele descobriu que a curiosidade, ela é infinita. Por quê? Porque ela nasce de um evento probabilístico. Então a gente tem no ambiente muita probabilidade para poder nascer. E essa probabilidade, ela é estocástica, né? Ou seja, as pessoas que faiscam curiosidade, o que acontece com elas? Elas, em outro momento, elas podem faiscar essa curiosidade e até queimar sobre ela.
Vamos ver o que é probabilístico e probabilístico efeito. Quando o indivíduo não são afetados por altas doses de radiação, as consequências para sua saúde são chamadas de efeitos probabilísticos, uma espécie de estado de atenção. As pessoas que se encaixam neste grupo não sofrem os danos mais graves. Então a gente coloca a radiação nessa mensagem, ó, quando os indivíduos não são afetados por altas doses de radiação, as consequências por sua saúde são chamadas de efeito probabilístico. E aí essas doses de radiações significam a insolação da ágora. E a ágora é isso, né? É esse estabelecimento, né? Alguém tem dúvida sobre a ágora? A ágora é isso, né? São estruturas que permitem desinformar sobre formas melhores consentimentos de arranjos de águas, né? Que é descrito pela natureza, né? A natureza ela é muito mais rápida do que nós, seres humanos, né? Ela pensa por nós já há muito mais anos sobre os reflexos das potências do ambiente que a gente utiliza para poder servir-se de algo e acreditar que é algo, né? Então a gente tem as forças elementares. E aí, o que acontece então? Acontece que todo esse provável de doses que o Sol, as radiações, as curiosidades nos desmonta, desbravações na natureza, se tornam estocásticas, né? E aí a gente coloca aqui estocástico. O que é? Efeitos estocásticos são aqueles em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida sem a existência de limiar. Então, o estocástico, né, isso aqui pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas quando a gente recebe efeitos estocásticos, quer dizer que diante de uma oportunidade, ela é tendenciosamente a acontecer. E aí isso diz ao regente a sabedoria de assassinar antes. Então aqui, ó, saber assassinar. Mas para saber assassinar e como assassinar, o homem diz ao reflexo de si mesmo na linha do tempo as formas de comprimento que permanecem bem harmonizantes, né? E para chegar aonde estamos, né, nessa cultura, nessa civilização, nessa polis, muito sacrifício ocorreu, né? E aí é desses sacrifícios que a gente nos informa sobre as ágoras e as utilizações das fontes da vida, buscarmos permanecer nessas uniões, nessas harmonias, né? Desenvolvendo a vida, né? Então, como que a gente desenvolve? A gente, sobre os desimprevistos, a gente veste o previsto, né? E aí a gente coloca o homem moderno sobre o tequinho nas lógicas. E que tequinhos são esses? São os investigadores das pressas, né? Então olha só, porque a pressa sempre é inimiga da solução de venda. Então aqui, ó, isso aqui nas lógicas são
os investiga das pressas. Então existem esses médicos profundos, né? Os médicis. Desde lá de trás, a família Médici, ela tem encontrado soluções de detectar essas pressões, né, e desenvolver preços familiares. Vejam só a família Médici. A dinastia política italiana. A família teve origem na região de Mugello, na Toscana. O poder público Médici aumentou até que passar o governo Florença. Aí eles fossem apenas cidadãos comuns em vez de monarcas. Então, a sua riqueza, influência... e aí a gente tem toda essa... E aí, o que pressão quer dizer? A pressão quer dizer que é uma modulação, né? Essa pressão, essa pressa apreendida, ela é o que? São reflexos de contração do ambiente. E aí, os desejos podem contrair mais alto. E aí, da onde que nascem esses desejos? É o maior terror do homem, né? O maior terror do homem, ou seja, o medo, é o desejo nascer na sua família. Que desejo é esse? O da curiosidade mal-vinda, né? Que a curiosidade mal-vinda é aquela que vai contra a natureza e o potencial de administração. Porque quando a gente não tem o potencial de administração e quando a gente vai contra a natureza cobra um preço caro. Quem sabe disso são os bombeiros, são as polícias. Bom, e para provar para as pessoas por A mais B sobre as escolas, existem formas de lidar com as formas já bem-vindas, né? Então, veja só, aqui as circunferências Médici. Isso aqui representa os sentidos, né? E as pressões dos sentidos. Só que o homem, ele tem vários encontros com a constante, que é a alimentação, a audição, o olfato, a visão. E aí qual que foi a solução? Foram ferramentas de ataque. Porque quando a gente ataca, a gente percebe a importância do freio. Então veja bem. Aqui, ó. Ferramentas de ataque. Por quê? Quando a gente ataca, a gente percebe a importância do freio. Então foi isso que desenvolveram. E para desenvolver isso desde cedo, a sensibilidade sobre as radiações, que são ondas sensitivas. O que foi havendo? Foi aculturinizando
o investimento com ferramentas propositivas. E aí a dimensão de saber sobre o homem ganhou largura, né? Ganhou largura porque por quê? Porque o saber porque o saber é uma improvisação de estar percutindo uma harmonia. Então, o saber, ele é uma elipse, né? Elipse, mola, núcleo em atividade celular e etc. Então, é esse que é o saber. Quando decai, o saber ele decai, porém ele continua sabendo em uma proporção. Então a gente tem as proporções, né? E todas esses detalhes. Vou mostrar para vocês alguma coisa nesse sentido, né? Por que disso? A educação desde pequeno, quer ver, ó, materiais de infância. Você acha que no tempo da Ágora a gente tinha isso? Isso foi parametrificando a observação dos agentes capacitados sobre a união dos conselhos de reunir para poder fabricar estruturas de descomportar terras e águas para fundar sensibilidade de ataque, né? Então, quanto mais eles atacam, mais eles sentem a ganância de atacar com freio, né? E aí a gente tem cada vez mais pessoas atacando com freio, né? E o freio é a referência harmônica, né? Essa referência harmônica, ela é sobre a temperalização dos sentidos, ela é que encontra maior certeza, entende? Então, como a gente elevou isso ao comum, que a gente foi falado, né? A gente sobre essas desimportalizações, sobre as comunicações, né, e tal, e investigações. E isso trouxe a despersonalização do processo que fabricou, né? Agora a gente tem sobre esse exponencial, né, os observantes, né, e os que são os biólogos, os químicos, os físicos. E aí a gente elabora sobre a Ágora, que é a faculdade, é o administrativo, são as empresas. A gente elabora agora processos de produção. E aí coloca sobre eles, que eu acho errado, uma hierarquia, até mesmo no sentido capital, que eu acho errado, que eu acho que todos têm, como antes na Ágora, direito de falar, todos têm direito de ganhar sobre a igualdade das suas formas, né, de entregar a produção. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu vou parar por aqui e aí mais logo eu continuo o assunto. Ixi, eu não estou entendendo aqui, ó. Agora sim. Bom, então é isso.
Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fui.